Olá, vamos falar sobre o tema do momento, Previdência Social. Você sabe por que o governo Bolsonaro quer reformar a Previdência Social? Eles alegam que ela é deficitária, mas isso é uma mentira. O INSS não é deficitário. A legislação brasileira diz que o país tem 3 orçamentos. O orçamento das estatais, o orçamento da União e o orçamento da Seguridade Social, que engloba assistência, saúde e previdência social. Como o orçamento da Previdência Social é volumoso, tem muita gente de olho grande neste orçamento. Eles querem botar a mão nele. Os legisladores que fizeram a Constituição Federal determinaram quais as fontes de recursos iam compor o orçamento da Seguridade Social. Lá está dito, abre aspas, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: do empregador, do trabalhador, do concurso de prognósticos, que são as loterias, e do importador de bens e serviços, fecha aspas. Portanto, as fontes existem e arrecadam recursos que você paga. Muitas vezes, esses recursos são desviados da Previdência Social. Por exemplo, você contribuiu para fazer um fundo para a sua aposentadoria e o governo foi lá e tirou recursos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, depois a privatizou e não devolveu o dinheiro ao fundo, construiu Brasília e a Ponte Rio-Niterói. Agora, alegam que o INSS é deficitário, mas mexeram no dinheiro dele para fazer essas coisas. Tudo isso foi feito sem ser institucionalizado. Do governo Fernando Henrique para cá, a retirada de recursos dos cofres do INSS foi institucionalizada porque eles chamam de desvinculação de receitas da União. Um nome complicado, mas que significa estou botando a mão no dinheiro dos aposentados. É preciso ser dito que a participação do governo em termos de contribuição direta ao sistema previdenciário foi e é errática. O governo falta com a parte dele. E as empresas? Essas devem milhões aos cofres do INSS, com destaque para a JBS, a Global Foods, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Agespisa aqui do Piauí, o município de São Paulo, o jornal A Gazeta Mercantil e tantas outras empresas. Com a reforma, a pergunta ao governo é: e as fontes de financiamento vão deixar de existir? Agora vamos montar o gráfico do que foi gasto no Brasil em 2018. Este círculo que você está vendo aí é o total de dinheiro gasto pelo Brasil no ano passado. O governo arrecadou impostos de você, contribuinte, e gastou da seguinte forma: 8,48% com despesas diversas, 2,57% com defesa nacional, 0,34%, veja só, menos de 1% com segurança pública, 3,26% gastou com assistência social, 4,09% com a saúde, 2,68% gastou com o trabalho, 3,62% com a educação, 9,82% foi a transferência para estados e municípios, os fundos de participação, e 24,48% com previdência social. Pronto, guarda esse gráfico aqui na memória, depois eu volto a esse assunto. Vamos voltar a falar de previdência social. É preciso falar sobre algumas previdências existentes. O trabalhador rural, o trabalhador urbano, contribuinte individual, essas pessoas se aposentam pelo INSS. É o que chamamos de Regime Geral de Previdência Social. Mas há outras previdências. Há a Previdência Municipal. No caso aqui de Teresina, é o IPMT. Há a Previdência do Estado, que no Piauí já foi IAPEP e hoje é IASP. Há a Previdência dos Servidores Federais. Há a do Judiciário, a do Parlamento e a dos militares. As fontes de financiamento do regime geral, ou seja, do INSS, dos trabalhadores rurais e urbanos, foram definidas na Constituição, existem e você contribui, formando um fundo para garantir sua aposentadoria. Isso não tem nada a ver com o problema de prefeitos e governadores
com seus regimes próprios de previdência. A aposentadoria dos servidores públicos deve ser tratada em separado da aposentadoria dos trabalhadores no regime geral. Eles fazem uma confusão só com tanta terminologia. E as mudanças que provocam só alteram o regime geral de previdência social, que não tem déficit nenhum. O INSS só precisaria ser reformado se fosse para aumentar os benefícios e os valores desses benefícios. E dinheiro há. Você tem ouvido falar e vai ouvir muito mais ainda sobre privilégios. Não existe privilégio entre aqueles que se aposentam pelo INSS. Os privilégios estão com os militares, com os parlamentares, com alguns servidores públicos e com o judiciário. Nenhum desses integra o regime geral de previdência social. Nenhum deles é aposentado pelo INSS. Portanto, no INSS não se pode mexer. Agora, vamos voltar ao gráfico dos gastos do Brasil em 2018. Vejam só, 40,66% foram gastos com o pagamento de juros e amortização da dívida. É isso, brasileiro. Mais de 40%, quase a metade daquilo que o Brasil arrecada de impostos não retorna para você em bens e serviços. Vai para a mão de agiotas, também conhecidos como banqueiros. A Constituição Federal determina que se faça uma auditoria da dívida pública, mas nenhum governo encaminhou essa auditoria. Já imaginou se faz uma auditoria e se percebe que o que se tem que gastar nesse item da dívida é só 20% de nossa arrecadação? Quanto dinheiro não sobraria? Quando os banqueiros olham para este gráfico e veem que o Brasil dispensa 24% de sua arrecadação para a Previdência Social, eles enchem os olhos e veem aí a possibilidade de ganhar muito mais que os atuais 40%. Compram a imprensa, inventam especialistas em Previdência e chantageiam governos para que seja dito que há um déficit no INSS e que ele precisa de uma reforma. E aí, contribuinte brasileiro, você vai querer que mais ainda do seu dinheiro vá engordar os já gordos banqueiros? Diga não à reforma do regime geral de previdência social. Diga não à reforma do INSS. A previdência social é sua, não é dos banqueiros. Não deixe que ela seja roubada.